A criança interior é esse aspecto infantil, é uma parte de nós que experimentou pela primeira vez as emoções, as sensações e os sentimentos. Mas hoje nós vamos falar sobre a cura da criança interior através das histórias. Vamos ver como é que isso se dá? Eu sou Sandra Maurami, eu sou especialista na arte de contar histórias, consteladora familiar, e eu trabalho com os contos para a gente encontrar a cura das nossas dores, das nossas feridas, ressignificar nossas almas. E eu chamo tudo isso de Provocando o Movimento. Então, seja muito bem-vindo ao Provocando o Movimento. Hoje é nosso episódio Como Curar a Criança Interior, a ferida da criança interior. Primeiro, a gente precisa ver o que é isso. O que é essa criança interior que todo mundo fala, que todo mundo busca a cura dessa criança interior. A criança interior é esse aspecto infantil que todos nós carregamos. É uma parte de nós que experimentou pela primeira vez as emoções, as sensações e os sentimentos. E a partir daí desenvolvemos certos padrões de comportamentos. É também e essa parte, muitas vezes, ela é inconsciente, na maioria das vezes, ela é inconsciente, é uma parte inconsciente onde carregamos nossas necessidades não satisfeitas, nossas necessidades não atendidas. Porém, é uma parte de nós que está toda a nossa criatividade, nossa intuição, a nossa capacidade de levar a vida com mais leveza, com mais alegria, a nossa capacidade de brincar, de rir com facilidade das coisas. E de brincar, não brincar de forma pejorativa, mas brincar mesmo, perceber que a gente pode levar aquilo de forma mais gostosa, as situações de forma mais gostosa. A nossa criança interior, ela que nos ensina a gente a experimentar a vida e a não ficarmos agarrados na banana. Vocês que acompanham eu falando aqui há muito tempo já sabem essa história da banana. O macaco gruda na banana lá, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que é uma armadilha, mas ele não larga a banana. Então, a criança nos ensina isso. Porém, a criança também, muitas vezes, essa parte de nossa ferida é o macaco que gruda lá na banana e não larga de jeito nenhum. Mas se vocês bem repararem, muitas vezes a criança, tá? Ela não carrega mágoa. Já observaram esses comportamentos das crianças? Por exemplo, elas brigam com um coleguinha, aí dá 5 minutos depois, ela tá lá brincando de novo. Eles mesmos se resolvem lá, do jeito que eles acham que tem que resolver, e aí tá lá brincando de novo. Então, essa parte de nós, ela nos ensina a não sermos pessoas que carregamos mágoa, que ficamos agarrados à dor. E como é que existe essa contradição? Se é ela que nos ensina que não devemos ficar agarrados nas coisas, se é ela que nos ensina a levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais alegria, como é que essa parte nossa fica agarrada à banana muitas vezes, a coisas que aconteceram conosco desde lá da infância e a gente carrega dores profundas. Então, nós vamos falar disso também. Essa parte nossa infantil, gente, ela não cresce e ela não vai crescer nunca. Ela sempre será uma criança. E ela vai manifestar em nós as experiências que ainda não foram ressignificadas e as dores existenciais. Ela sempre se manifestará, não tem jeito. Tretou, relou, pegou alguma coisa emocional, ela vai se manifestar. Não há como colocá-la de lado com a ilusão de que nunca mais eu vou manifestar ou a minha criança ferida vai se manifestar. Isso é uma ilusão, mas mesmo ela nunca crescendo, ela pode aprender, ela pode curar essas feridas, ela pode sim largar a banana, nós podemos, né? Nós estamos falando de uma parte de nós. Nós podemos passar a realizar as nossas necessidades através da nossa parte adulta. E por meio dela, você pode também encontrar e utilizar os recursos que ela desenvolveu por conta das experiências e das dores existenciais. Desde a barriga da mãe, nós começamos a experimentar as primeiras experiências, a criar as primeiras conexões neurais. Já começam lá na barriga da mãe. Lá nós começamos a nos formar nosso modo de agir e de se comportar, desde lá da barriga da mãe. Não é depois só, não.
E essa formação, ela vai até mais ou menos 5 anos. Então, ela nos ensina a brincar, a não levar as coisas tão a sério, a não sofrer por muito tempo, a chorar e se curar e largar. Mas nesse períodozinho, desde a barriga da mãe até os 5 anos de vida, nós vivenciamos experiências pelas quais vamos desenvolvendo dores profundas e que muitas vezes carregamos até hoje conosco, que se manifesta nas nossas relações. Nas nossas relações, sejam amorosas, sejam com chefes, com subordinados, sejam com os nossos pais, enfim, em todas as nossas relações, sejam com os nossos amigos. E essas experiências, essas primeiras experiências, nós vamos significando, nós vamos dando signos a essas experiências. E esses signos, nós não temos consciência deles, não temos. Eles ocorrem numa profundidade no qual não acessamos a significação e o porquê daquela significação. Então, por isso que eu falo, né? Ficar nos porquês não adianta nada, porque os porquês, a neurociência já prova, é pura invenção do seu cérebro para trazer um conforto, porque essas significações que nós damos está numa camada muito mais profunda, ela está muito mais relacionada à emoção, às sensações e a sentimentos que vamos vivenciando e vamos significando. E nesse período, até os nossos 5 anos de idade, o mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós percebemos o mundo por meio do nosso mundinho, somente em volta de nós. Então, tudo a gente acha que é nós, que está relacionado a nós. Então, se, por exemplo, imagine uma situação agora. Imagine que você tem 3 a 4 anos. Aí você está na sala da sua casa, sentada no chão, brincando com seus brinquedos. Está lá se divertindo, toda envolvida ali, inventando histórias, criando diálogos. Você está lá criando a história no mundo imaginário. Aí, de repente, seu pai chega do trabalho. Ele abre a porta e chega. Pode ser sua mãe também, ok? Há mais ou menos 2 meses atrás, seu pai trocou de carro. Precisou trocar de carro. E ele também, há pouco tempo atrás, comprou uma casa, a prestação. E ele está cheio de dívidas. Você, há mais ou menos 2 meses atrás, e ele precisou gastar um monte de dinheiro com remédio. Então, ele está com a cabeça preocupada, ele está com a cabeça cheia, ele está cheio de dívida, ele está tendo que trabalhar muito. E aí, nesse momento, você está sentado, brincando com seus brinquedos, e ele abre a porta, depois de uma reunião no qual ele foi despedido. Ele foi mandado embora. Quando ele abre a porta, você que está lá brincando com seus brinquedos, você vê teu pai entrando, você grita, pai! Sai correndo e abraça, pula no colo dele, ele abraça você. Aí ele te dá um tapinha nas costas, ele te larga e você sente que alguma coisa está estranha, alguma coisa está diferente. Porque nesse período nós sentimos, nós não racionalizamos do tipo, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Nós sentimos. E por sentir que alguma coisa está estranha, você observa seu pai indo em direção à cozinha, passando a mão na cabeça e você segue. Ele chega na cozinha, ele encosta na pia, dá uma suspirada profunda, fecha os olhos e você vendo aquela cena, você pensa, o que eu fiz de errado? Ele não me ama mais. Nesse momento, dá uma dor profunda, uma dor que você nunca sentiu. E você, a criança, normalmente nós fazemos isso quando criança, ela entra em contato com aquilo e ela sai correndo. Naquele momento ela pensou, o que eu fiz? Naquele momento você pensou, o que eu fiz? Sempre que essa criança experimentar repetidas situações pelas quais ela vai vivenciar uma emoção, uma sensação ou um sentimento parecido, vai reforçar o signo que ela deu essa primeira vez que ela sentiu essa emoção, esse sentimento ou essa sensação. Ela não racionaliza do tipo, nossa, alguma coisa lá fora, alguma coisa no trabalho aconteceu com meu pai para ele estar desse jeito. Não. Todo o universo dela é voltado para o mundo dela. Então, ela acha que ela fez algo de errado. Nós pensamos isso até os nossos 5 anos de idade. E aí nós vamos moldando e nos formando nossa identidade e formando quem somos. E a questão é que quando a nossa criança é ferida e ela não pode expressar essa dor, é aí que o bicho pega.
Aí que mora a ferida da criança interior. Quando ela não pode expressar a dor, quando ela não tem com quem falar, quando ela não tem como expressar, porque não há ninguém em volta dela no qual ela se sente segura ou no qual dá espaço para ela. Vou dar um outro exemplo. Se a criança dá uma crise de raiva e o pai e a mãe viram, vai para o seu quarto, onde ela não pode expressar essa raiva. Então, toda sensação, emoção, sentimento que a criança vivencia e ela não pode expressar, vira uma ferida, vira um trauma. E quando ela se cala, ela se reprime. Nós vamos criando uma prisão para essa criança, para essa dor, nunca permitindo que essa dor, o sentimento ou a emoção seja expressada. Então, a partir daí, nós vamos desconectando de nós mesmos. E essa desconexão vai gerando comportamentos destrutivos. São emoções reprimidas, não resolvidas. E ela vai sempre existir. Por isso que nós chamamos, os psicólogos, né, chamam de dores existenciais. Então, a partir daí, nós vamos criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. Então, uma criança interior ferida, ela nos causa baixa autoestima, imagem corporal distorcida, medo de críticas, por exemplo, também pode ser resistência a mudanças, uma raiva profunda, profundo medo de abandono nos relacionamentos, ansiedade. Essas vivências em nossa infância pode fazer com que nossas fantasias infantis se tornem recorrentes e venham à tona em diferentes situações da nossa vida adulta. Porque nós estamos desconectados de nós mesmos. Então, quando nós sentimos uma necessidade profunda de reconhecimento, de sermos vistas, e aí nós vamos passando muitas vezes por cima de nós mesmos, tudo para sermos vistos. E isso é um processo inconsciente. É aí que mora a questão, né? E é uma ilusão acharmos que por criarmos essa couraça, uma prisão para essa criança, para essa voz que precisa ser expressada, nós não vamos nunca mais sentir. É uma ilusão achar que estaremos livres da dor, como se pudéssemos colocá-la de lado e o trauma nunca mais vai fazer parte da nossa vida. E é uma ilusão também acharmos que essa criança vai se curar. Nós não vamos curar a dor existencial. É aí que tá. Peguei agora, hein? Agora eu acho que eu mexi num lugarzinho aí, será? Eu mexi num lugarzinho aí que vai dar uns... Como não? Podemos sim! Ok, eu vou explicar isso melhor, tá? Então, não se preocupe com isso não, porque eu vou explicar isso melhor. É assim, a dor existencial, ela carrega esse nome existencial porque ela existe e ela vai sempre existir. A questão é que quando nós vamos trazendo para o consciente esses nossos aspectos infantis e qual é a dor existencial por trás dele, nós começamos a aprender a lidar com essa dor e a viver bem com ela e, principalmente, a utilizar os recursos que ela nos gerou. Isso não significa que você nunca mais, se você é uma criança que tem um sentimento profundo de abandono, eu, por exemplo, eu sou minha criança se sente abandonada. Então, tretou, relou, epa, me bate essa sensação de abandono, certo? É normal isso, viu, gente? Isso não vai passar, é uma ilusão a gente querer achar que isso vai passar. Não vai, mas a gente diminui o tempo de sofrimento, conforme a gente vai ensinando essa criança e vai curando as feridas que foram feitas a partir desta dor existencial. Aí sim, ela vai ter menos tempo de manifestação, compreende? Então é uma ilusão enorme, porque todo o nosso comportamento nas nossas relações, a nossa criança sempre estará presente. Nós carregamos a dor conosco em todas as nossas relações e por não darmos voz a ela, vamos nos comportando como crianças feridas. E como é que a gente se comporta? Exigindo, vitimizando. O outro fez comigo. É culpa do outro para eu estar assim. É culpa do outro por eu não conseguir tal coisa. Sábado mesmo aqui eu tive um momento desse com meu marido. Sabe, Dia dos Namorados. Precisava fazer a live
Fazia meia hora, 40 minutos que eu estava tentando, conexão ruim, muda de lugar, e fecha live, e abre live, não sei o quê. Chegou um momento que eu estava tão... que a minha criança veio assim, ó, com tudo. E eu virei para o meu marido, eu falei, você também não me ajuda em nada. Nada, você não consegue fazer nada. E eu comecei, blá, 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 blá. Mas isso durou, acho que uns 5 minutos, no máximo, que eu falei, gente, eu tô exigindo do meu marido, sabe? Você diminui o tempo. Porque antes, o que aconteceria antes? Eu falo o que aconteceria antes com toda certeza, porque era o que acontecia antes, tá? Então, o que aconteceria antes? Eu iria ficar remoendo isso durante dias, se talvez não semanas, remoendo o fato dele não ter me ajudado naquele dia, que ele nunca me ajuda, que ele nunca me ajuda, que ele nunca me ajuda, que ele... Entendeu? Imagina, ele me ajuda super. Naquele momento, a minha dor foi de abandono. E aí a gente passa a exigir, passa a cobrar, passa a se vitimizar. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Eu sou rejeitado, eu sou abandonado. E é o outro que faz isso comigo. Quando, na verdade, nesses momentos, é a nossa criança gritando para nós mesmos. Eu não sou amada. Eu não sou vista. Eu não sou ouvida. Eu não tenho espaço para ser e para sentir. Eu não sou merecedora. Eu não sou suficiente. Eu só quero colo. Eu queria alguém que cuidasse de mim. E ela não grita isso para o outro. Quando nós a reprimimos, a gente cobra isso do outro. Mas ela está gritando isso para nós mesmos. Nosso caminho de cura está quase sempre voltado para mudar a nós. Eu preciso mudar. Isso é uma frase que eu escuto com muita frequência. Eu preciso mudar para isso parar de doer. Mas é aí que tá. Não dá para mudar. Enquanto quisermos mudar, vamos ter problemas. Vamos gerar mais dores, mais sintomas físicos, mais doenças. Todas as formas possíveis que o corpo tiver para expressar aquela dor, para libertar aquela dor e para se libertar para essa criança que um dia sentiu um trauma e queria expressar, queria falar, queria gritar e ela não pôde, ela não tinha espaço, ela não foi ouvida, ela não foi acolhida, ela não teve afeto naquele momento, ela vai expressar por todos os nossos poros, por todas as possibilidades que ela encontrar. Então, é através de uma doença, de um sintoma, de reações e comportamentos nas nossas relações. E quando eu digo trauma, gente, eu não estou falando apenas de situações violentas, tá? Apanhou, foi abusada, não somente disso. Pode gerar trauma a falta de afeto também. E muitas vezes isso é confuso, porque as pessoas não compreendem, por exemplo, como que uma criança que teve tudo, os pais ofereceram tudo, não é feliz, tem depressão, é usuário de drogas, já tentou se matar, tem crise de ansiedade, tem crise de pânico. E isso porque eu não estou nem falando dentro dos princípios sistêmicos, tá? Eu estou falando apenas da ferida que foi gerada na nossa criança. Então, nesse momento em que ela não pôde, mesmo que os pais deram tudo para ele, tudo, absolutamente tudo, no momento em que ela sentiu a dor, ela não recebeu o mais importante de todos, que é afeto, acolhimento. Então, por exemplo, a mãe que deixa a criança chorando a noite inteira para ela dormir com a intenção de fazer a criança desapegar. Isso gera trauma, porque a criança se relaciona através do apego, através do afeto, através do contato físico. É ali que ela sente que ela tem um espaço seguro. Ali é que ela sente que ela pode ser, que ela pode se expressar. O trauma consiste em falta de atenção, em falta de afeto, também em violências, em abusos, e como nós significamos aquela experiência. Então, quando a dor é expressada, é vista, é ouvida, quando são libertadas e nós não ficamos no vitimismo, porque muitas vezes a gente acessa a dor e aí entra num processo de vitimismo profundo. Quando nós não entramos no vitimismo, mesmo que tenhamos sido vítimas, mas não nos comportamos como vítimas, elas vão se tornar grandes recursos, grandes forças, grandes potência. A mesma dor que não queremos sentir, expressar, funciona como grandes professores, porque elas nos permitem ver onde que precisamos curar e honrar
a parte de nós mesmos que não conseguiu se expressar. Então, mesmo hoje, adulto, você tem esses momentos em que a tua criança, veja, esse é um processo inconsciente. Porém, quando você começa a tomar consciência de que a sua criança ali gritando aquilo que ela não teve, e aí ela está exigindo, ela cobra do outro, ela acha que o outro a machuca a todo momento, ela se vitimiza. Quando ela consegue, esses momentos podem ser grandes professores para a gente perceber onde é que ela está gritando. Enquanto a gente não dá espaço para isso, mais ela vai tentar se expressar, e aí vai para sintomas, vai para doenças. E grandes traumas requer grandes narrativas de si mesma. A pessoa precisa realmente trazer isso para o consciente. Essas dores, eles trazem sentimentos como culpa, arrependimento, um vazio profundo, solidão, a sensação de não pertencimento, de não ter lugar, sabe? Em nenhum lugar você se encaixa, e raiva. E aí, por trás desses sentimentos, está uma profunda sensação de abandono, ou rejeição, ou humilhação. E ao reprimirmos essa criança interior ferida pelo abandono, pela rejeição, pela humilhação, estamos nos abandonando o tempo inteiro nas nossas relações. Estamos nos exigindo, nos rejeitando o tempo inteiro, nos humilhando o tempo inteiro. Nós vamos fazendo isso conosco inconscientemente e não é mais o outro que faz isso comigo. Somos nós mesmos que fazemos isso conosco, por não nos expressarmos, por não vulnerabilizarmos. Hoje eu fiz um post no Instagram onde eu coloquei exatamente isso. Se não houver vulnerabilidade, não há processo de cura. Às vezes a dor é tão profunda que a gente não dá conta, então a gente vai caminhando, um passinho de cada vez, sem pressa, mas a gente precisa realmente ir tomando consciência dessa criança que vai reagindo nesses momentos. Qual é a dor que está levando isso? Nos nossos comportamentos, nas nossas relações, elas refletem essas sensações de exigência, de birra, de autodestruição. Nós buscamos por aprovação o tempo inteiro, pois não nos relacionamos com a nossa criança. A nossa criança que está ferida, a nossa criança que se sente abandonada, ou se sente humilhada, ou se sente rejeitada por nós mesmos. Então, vamos experimentando uma série de dores existenciais. E essa dor que vivenciamos nas experiências, enquanto adultos, são manifestações dessas dores existenciais. E como o próprio nome diz, existencial. Só que aí, vamos pensar o seguinte: estamos sempre fugindo de viver e sentir aquela dor de novo. E por incrível que pareça, estamos sempre revivendo e sentindo essa dor. A dor das experiências que hoje nas nossas relações nós vamos tendo, das situações que estão ligadas às dores existenciais, essa dor primária vivenciada lá na infância, é sempre que ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me rejeita, todo mundo me trai. Quando acessamos, podemos lidar com ela e libertarmos essa criança interior. Essa é a cura da criança ferida. É quando nós libertamos, nós tiramos ela daquela prisão e deixamos ela expressar. E a partir daí a gente aprende a lidar com ela, aprende a lidar com, quando vier a dor do abandono, a gente aprende a lidar com ela. Quando vier a dor da rejeição, a gente aprende a lidar com ela. E isso vamos aprendendo conforme as situações, as experiências nos chegam. E como as histórias e os contos atuam nessa questão? Como eles podem nos ajudar a enxergar essa criança, a dar espaço para essa criança se expressar e como ela pode se curar através dos contos? A primeira coisa de tudo é não definindo os personagens das histórias. Quando temos dentro de nós uma raiva, mas uma raiva profunda. Quais os personagens das histórias, por exemplo, dos contos de fadas, você acha que você vai ter uma maior identificação? Com a princesa? Com o príncipe? Com o sapo? Ou com a rainha? Com a madrasta? Com a bruxa? Através dos contos de fadas, nós podemos nos encontrar. Nós podemos encontrar essas partes de nós que foram reprimidas, que foram esmagadas, aprisionadas, e nos conhecer e acessar essa criança e dar voz a ela. Mas veja, quando nós colocamos os personagens enquadrados, definidos como bons e maus,
Se a nossa criança sente muita raiva, raiva de si, raiva do mundo, das pessoas, ela não vai se identificar com a princesa da história. E ao definir, ela vai se identificar com a bruxa, com a madrasta, com a rainha, porque a rainha, ela sente raiva, ela vai lá e faz. E quem sente raiva tem muita vontade de fazer. Só que a partir do momento que esses personagens são definidos e colocados, enquadrados como más, como aquilo que nós não podemos fazer, como aquilo que nós não podemos ser, o que nós fazemos? Nós reprimimos ainda mais essas emoções. Ali, no conto, onde ela poderia se expressar, onde ela poderia vivenciar aquela emoção através de um personagem, ela não se permite. Através de um personagem, ela pode se expressar, se conhecer, se olhar, sentir as emoções e falar, olha, é isso que eu sinto. E aí aprender a lidar com aquilo, ela diz, isso é feio, eu não posso, eu não quero ser assim. E olha, a gente não precisa ser criança para sentir isso. Mesmo adulto, a gente sente isso. Porque os contos falam com a nossa criança. Então, ela reprime, nós reprimimos ainda mais. Por quê? Porque nós fomos ensinados, e principalmente quando ouvimos histórias, são ensinados para nós a não sentirmos inveja, não sentirmos raiva, não sentirmos vontade de machucar. E a gente sente. A gente não pode sentir vontade que o outro morra. E a criança sente vontade que o outro morra. Muitas vezes. Ninguém deve sentir essas coisas. Então, nós vamos aprisionando, não dando voz a essa criança, não deixando que ela se expresse, não deixando que ela fale. Eu estou com raiva, eu quero que ela morra. Quando a criança fala isso, meu Deus do céu, a casa vem abaixo. Os pais enlouquecem, não sabem o que fazer. Porque nós adultos já estamos tão definidos de que aquilo não pode, já estamos tão lapidados nessa coisa, e a criança, muitas vezes, quando ela fala, eu quero que o outro morra, ela nem tem muita noção do que é isso, não. Ela não tem noção de que, a partir do momento que o outro morre, ela nunca vai ver o outro. Porque na hora que aquela raiva toda passar, ela vai querer ir lá brincar com o outro. Mas naquele momento é o que ela sente. Então, os contos nos ajudam a acessar essa dor por meio do simbólico. E vamos abrindo espaço para que a nossa criança interior se expresse. Então, a primeira coisa é essa. Através dos contos, devemos parar de definir os personagens como bons ou maus. Isso pode, isso não pode. A segunda coisa é, não podemos ter a intenção de curar. Quando nós estamos como narradores terapêuticos neurais, não podemos ter a intenção de curar. E quando estamos ouvindo um conto para curar as nossas feridas, também não podemos ouvir a história com a intenção de curar. Porque quando fazemos isso, nós vamos direto para o cabeção. A gente começa a analisar, quer ouvir o conto e tentar entender o conto, o que aquele conto quer nos dizer, por que aquele conto dói, onde que eu não gostei, por que eu não gostei, a gente vai para aí. E o processo de cura não se dá aí. O processo de cura se dá numa camada mais profunda. O conto, ele é como um bálsamo para a nossa criança, para essas dores profundas da nossa alma, que precisam ser vistas, ouvidas, expressadas. E quando narramos ou escutamos com a intenção de curar, nós limitamos, presta atenção nisso, quando narramos ou escutamos uma história com a intenção de curar, nós limitamos as possibilidades de expressão dessa criança ferida. Nós limitamos as possibilidades dela ser, dela existir, sem qualquer julgamento, sem qualquer repressão. Nós fechamos. E nós fazemos isso como um processo de defesa. Partindo desses dois princípios, eu vou trabalhar com os contos, onde os personagens vivenciam experiências nas relações entre eles de abandono, de rejeição, de humilhação, de raiva, de vontade de matar o mundo, de morte. Pessoas que têm abandono de si mesmo, abandono de si, né? Abandono de si mesmo, abandono de si, que sentem dor do abandono, tendem a ter uma dificuldade tremenda com contos onde os personagens morrem. Elas sentem profundamente a dor e não querem de jeito nenhum que o personagem morra. Então, os contos nos ajudam a acessar esse lugar, só que de forma muito carinhosa, muito sutil. Eles vão desengavetando
as nossas experiências, as nossas memórias. E quando eu digo as memórias, não significa necessariamente você lembrar da experiência e entender a experiência. Eu estou falando da memória afetiva, da que você traz a memória do momento em que você vivenciou aquela dor. E aí você ressignifica, ou seja, você dá um outro signo àquela experiência. Aí ocorre o processo de cura. Mas veja, a dor existencial, ela ocorre no momento da sua formação. Então, ela sempre vai existir, mas ela pode diminuir ao ponto de você não sofrer mais. Ela vem, você vai sentir a dor, vai sentir que está sendo abandonada, mas na mesma hora, ou questão de minutos, você vai reconhecer, vai falar, é a minha criança abandonada, e você vai acolher. Você vai dar espaço para ela existir, vai dar espaço para ela sentir, para ela ser e curar. E aí vai. Esse é o processo da nossa vida, gente. Não tem como a gente achar que nunca mais vamos sentir a dor do abandono, a dor da rejeição. Nós vamos aprender a lidar com ela e, principalmente, a utilizar dos recursos que ela nos gerou, como, por exemplo, uma excelente comunicação. Sabe aquelas pessoas que, muitas vezes você fala assim, você tá conversando com ela, fala assim, nossa, a gente podia fazer assim, 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 assado. Dá 3 dias, ela já chegou com o negócio tudo feito, tudo pronto, e você falou assim, nossa, como é que você fez? Misericórdia! Porque para você seria um processo dificílimo, pesadíssimo, e ela simplesmente faz uma leveza, uma tranquilidade. Ela faz. Aí você fala, como? É o recurso que ela tem, é o recurso que ela tem de fazer, de fazer, de fazer. Outras pessoas têm recursos de criar, criar, criar. Então, você vai passar a utilizar os seus recursos. E os contos têm vários papéis na nossa vida. Eles podem nos ajudar a conscientizar dessa dor, onde eu me identifico com o personagem, reconheço ali a minha raiva, ou a minha sensação de abandono, ou a minha vontade que o mundo acabe. Eu vou reconhecendo nos papéis dos personagens, e principalmente nas ações dos personagens, quando eles se relacionam uns com os outros, e o que isso vai gerando de consequência. Então, eles podem tanto nos conscientizar dessa dor, a nos ajudar a ser e a existir, a ser essa criança, a ser e existir, a vir à tona essa criança e ela poder ter espaço, poder ser ouvida, como elas podem também ser uma experiência por onde eu ressignifico a minha dor. Elas podem curar feridas profundas, como eu sempre dou o exemplo aqui do abuso que eu sofri quando eu tinha 7 e 8 anos de idade. Até os meus 30 e poucos anos, eu apaguei isso da minha memória. Eu não me lembrava que eu tinha sido abusada, que eu tinha sido molestada, eu fui molestada. Eu apaguei por completo, eu não me lembrava disso. Num belo dia, eu estava lá na Chapada Diamantina, pá, isso veio na minha cabeça. Quando isso veio na minha cabeça, quando eu resgatei isso, e foi depois de 3 dias ouvindo muitas histórias e contando muitas histórias, e ouvindo muitas histórias e contando muitas histórias, isso veio na minha cabeça. Gente do céu, foi uma dor profunda que eu senti. Mas eu acho que eu chorei uns 2 dias seguidos, assim, de choro, de choro. Era um aperto no coração e parecia que o meu coração ia arregaçar, assim, ia abrir. E eu queria sair de lá de dentro e gritar ao mundo o que aqueles 2 homens fizeram comigo. Eu queria voltar lá na minha cidade e contar para todo mundo e gritar, e gritar, e gritar, e gritar. E durante esse momento de dor, esses 2 dias que eu chorei muito, eu gritava muitas vezes. Eu gritava, porque era uma dor insuportável. Insuportável. O dia que eu ressignifiquei essa dor foi o dia que eu ouvi a história da Flor. Hoje eu conto sobre o abuso, porque foi uma experiência que eu vivenciei, está comigo, faz parte de mim, faz parte da minha vida, mas não me dói mais. Isso é ressignificar, isso é curar a dor daquela experiência. Assim como, por exemplo, mulheres, por exemplo, que são traídas, aí largam do marido, ou às vezes até tá com o marido mesmo, mas passa 2, 3 anos, 5 anos, às vezes 10 anos, ainda tá agarrada na dor lá da traição, quando ela foi traída. Tá agarrada lá. Então, ela precisa ressignificar essa dor. Quem foi a maior terapeuta da história que utilizava dos contos para curar essas dores? É uma personagem de um livro chamado Sherazade, que você encontra no livro As Mil e Uma Noites.
ela curou o marido que foi traído pelo grande amor da vida dele, e ele sentiu uma dor profunda, então ele não queria mais sentir aquela dor. Então o que ele fazia? Ele casava na noite de núpcias, ele tinha a noite de núpcias com a esposa, e ele matava a esposa antes do amanhecer. E assim ele foi fazendo com várias mulheres. Sherazade casa com ele, e aí ela faz um acordo com a irmã. O acordo é o seguinte, ela vai ter a noite de núpcias, e ela vai começar a contar uma história para a irmã. Quando chegar no pico da história, naquele momento assim que eu falo para vocês que é o momento que está produzindo dopamina e serotonina no escutador, sabe? Que ele quer saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? Que é quando a história cria uma expectativa, ela para a história ali e ela fala, ai, tô com sono. Amanhã a gente continua essa história. E aí o rei não mata ela porque ele quer saber o fim da história? Como assim? Como assim? Ele tá com nível de dopamina e serotonina elevadíssimo no sangue e ele quer ouvir a história. Então, na noite seguinte, a irmã volta pro quarto, entra no quarto da Sherazade, ela continua a história. Quando a história termina, ela embala numa segunda história. E aí, quando a segunda história chega no pico, ela para e fala, ai, amanhã a gente continua, tá muito tarde. E assim o rei, que fica nessa loucura de escutar as histórias, porque ele quer saber o fim das histórias, ele sempre vai deixando para matar a Sherazade na noite seguinte, só que toda noite seguinte ela inicia uma história nova. Por isso que o livro se chama As 1001 Noites. São 1001 histórias que ela conta. E se você já leu o livro, se não leu, indico que você leia. E se você ler, você vai reparar que quase que 100% das histórias da Sherazade tem mulheres que traem nas suas relações. E não são só relações de marido e mulher, são relações de amizade, são relações de irmãos. Irmãos que traem irmãos, está sempre relacionado à traição. Por outro lado, há sempre a mulher que trai, porém a mulher que cuida. Há sempre a mulher que machuca e a mulher que sara. Há sempre a mulher que fere e a mulher que cura. Mas todas as histórias dela estão relacionadas com traições nas relações. E com cura também, né? Dessas relações. Aquelas que não machucam, aquelas que não ferem. Então, se eu sou uma pessoa no qual eu percebo ali que tem um sentimento de abandono, eu vou ouvir histórias onde algum personagem ali vivencia isso. Sentimento de rejeição, eu vou contar histórias ou vou ouvir histórias relacionadas a isso. Se eu quero curar uma experiência, no caso, por exemplo, a do abuso que eu sofri, eu vou ouvir histórias onde os símbolos dessa história expresse a ressignificação disso. Vou contar a história para vocês da flor. Então, eu me lembro que eu estava fazendo curso de constelação e eu escutei essa história, que um homem estava passando diante de um jardim muito bonito, muito cuidado, e ele viu uma flor. E a flor estava tão bonita, ela estava começando a desabrochar, e aquele homem sentiu um desejo profundo por aquela flor, profundo, ele a desejou profundamente. Então ele foi até a sua casa, pegou a tesoura, voltou no jardim e cortou a flor e levou para casa. Veja como é o simbólico, veja como é o simbólico. Eu me vi ali na flor, percebe que não precisa ser idêntico. Então não preciso, para quem quer curar essas experiências de abuso, vai se curar muito mais rápido quando for simbolicamente, metaforicamente, não for histórias de abusos, que a menina foi abusada, não sei o que. E que isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. A gente tem que quebrar isso, a gente tem que tirar essa intenção de curar totalmente e não definirmos os personagens, não definirmos as situações que os personagens vivenciam nas histórias como boas ou ruins, como pode e não pode. Deixar para o escutador livre para ele se identificar, se conectar e assim extrair de si aquela sensação, aquele sentimento que está engavetado, que está reprimido lá, né, que está fechado. Onde que foi que a chavinha virou para mim? Foi a seguinte frase: por mais que esse homem tenha cortado a flor, jamais ele conseguiu retirar dela o seu perfume e a sua beleza. Ei, gente, nessa hora eu tava chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu chorava
E riam ao mesmo tempo. Porque eu falei, cara, tiraram nada de mim. Nada de mim. E ali eu pude respirar aquele acontecimento. Então eu pude deixar ser aquele acontecimento sem vivenciar a dor constante daquele acontecimento. Toda vez que eu lembrava e quando eu não lembrava do acontecimento. Que a dor, ela tá ali, ela permanece com você, caminhando com você, porque ela tá reprimida, ela tá ali, ela não foi curada, ela tá ali. Então, simbolicamente, os contos atuam dentro de nós de maneira muito leve, muito gostosa, muito tranquila, onde nós mesmos, nós escutadores, ao ouvirmos um conto com o coração, com o nosso corpo, sem ir para o cabeção, a gente tem a chance, a gente tem inúmeras possibilidades de acessar esses arquivos dentro de nós, porque nós somos grandes depósitos de arquivos dessas experiências. Acessar esses arquivos e o conto trabalhar, o simbólico trabalhar, a metáfora trabalhar com isso. O conto nos traz consciência dessa criança e o conto nos traz alento para essa criança. Ele afaga essa criança. Ele diz para essa criança: aqui você pode ser, aqui você pode sentir, aqui você pode se expressar. É isso que o conto faz com a nossa criança. Ele acolhe as nossas dores, ele acolhe as nossas feridas, ele também acolhe as nossas alegrias, ele acolhe a nossa criança por completo. Então, como curar a criança ferida com as histórias é: nunca defina os personagens. E se você encontrar algum conto onde os personagens estão definidos, retire as definições desse conto. Retire, não precisa narrá-lo dessa forma. Sem intenção de curar, nenhuma intenção de curar. E segundo, conte histórias sempre relacionadas com a dor, não a temática, não tem a ver com a temática do conto, mas com o que o personagem vive, ou os personagens, porque todos os personagens de um conto vivenciam conflitos através das experiências e das relações entre eles. Então, onde essas relações estejam as dores que o seu cliente vivencia, ou está ali trazendo ali naquele momento. Curar a nossa criança interior, gente, potencializa o nosso adulto. Tomarmos consciência dessa criança, a gente vai vendo aonde é que ela pega o volante da nossa vida e toma conta da nossa vida, guia a nossa vida. Aí a gente vai falando, opa, agora é minha vez. Agora é a minha vez de guiar, mas sem falar assim, senta aí que agora você não é para você falar nada não, você fica quieta. Não, ela também pode vir, ela também pode ser, ela pode te ensinar a brincar, a ser feliz, a levar a vida com menos seriedade, com mais leveza, com mais gostosura. É ela que vai trazer toda a potência de criatividade, que foi reprimida muitas vezes na nossa criança, quando a gente tinha 3, 4 anos, que a gente queria expressar as nossas criatividades e eram muitas vezes reprimidas. Ela vai poder trazer toda essa potência de criatividade. Então, nós vamos sempre caminhar com a nossa criança, utilizando ou a dor ou o recurso dela. É melhor lidar com a dor, não? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no... Ver se tem alguma dúvida aqui. Estou precisando acessar mais a minha criança interior para despertar mais a criatividade. Então, vamos ouvir mais histórias. Você vai acessando cada vez mais. Quanto mais histórias você ouvir, mais você vai acessar. A história nunca acaba, funcionou por 1001 noites. É porque aí ele se curou, né? Ele se curou, ela já estava grávida, eles já tinham filhos, e aí ela não precisou contar mais histórias de traição. Aí foram gerando outras dores, né? Porque se a gente não olha para essa dor existencial, as experiências elas vão gerando outras dores, assim. Então, olha que interessante isso, né? Quem não tem a dor existencial do abandono, dificilmente faz coisas esperando que o outro reconheça. Dificilmente ele passa por cima de si para ser aceito, sabe? Do tipo, não me abandona, não. Dificilmente. Mas pode acontecer de uma vez ou outra, for uma dor um pouquinho mais, né? Uma experiência um pouquinho mais forte. Pode ser que essa dor do abandono venha e ele vivencia ali. Ele fala, uau, cara, me senti abandonado. Só que não é uma dor que está ali sempre
nas suas relações. 2 dicas que eu vou passar para vocês. Eu acho bem interessante vocês lerem Sherazade, porque é um grande livro, um grande professor para nós aquele livro, e vocês podem observar essa questão das histórias que eu falei para vocês. Peguem o primeiro volume, porque são 4, ok? Então, peguem o primeiro volume, onde vai ter a história do Shahryar, que é o homem que ela casa, né? Não leia querendo aprender a história. Leia com o coração, mesmo, de verdade. Assim, fala, eu vou ler uma história para eu me divertir, para eu curtir, para eu me deixar levar. Leia com o coração, assim. As histórias, as que afetarem você e depois você quiser trabalhar com elas, aí você trabalha com elas. Mas nem todas vão te afetar. E depois você observa essa questão que eu estou falando para vocês, do assunto que está sempre permeando as histórias ali, mas é quase que sutil, é quase que imperceptível essa questão da traição. Você vai percebendo ali, tá meio de fundo ali, ó. Então, por isso que eu falo, quando a gente trabalha com as histórias para a cura, a gente não pode trabalhar com o tema da história. O cliente me trouxe o tema e aí eu vou contar histórias com o mesmo para ele. Não, provavelmente ele vai se fechar. Quando você começar a contar a história para ele, ele vai falar, tá me contando essa história por causa da questão que eu tenho. E ele se fecha inteiro, tá? Então, ela tá meio que ali, coberta nas relações. Tem uma história que eu conto que quem já foi rejeitado na vida, quem sente a dor da rejeição, gosta bastante dela, que é a história do conto e da verdade. Uma velha mulher chega no vilarejo, aí bate na primeira porta, as pessoas daquela casa abrem a porta, olha e fecha a porta na cara dela. Aí ela vai para a segunda casa, aí as pessoas da segunda casa olham pela janela e quando vê aquela velha mulher, nem quer abrir. E assim a velha mulher vai batendo na porta de casa, em casa, em casa, em casa, em casa, e ninguém a recebe, ninguém não dá nada para comer, não dá nada para beber, ninguém abre as portas para ela. Cansada, depois de muito tempo, batendo de porta em porta, em porta, em porta, em porta, ela vai até o centro do vilarejo, bebe um pouco de água da fonte e senta para descansar. Assim ela vê um jovem chegando no vilarejo, e esse jovem bate na porta da primeira casa, e a porta abre magicamente e aquele jovem entra e as pessoas lá dentro daquela casa se divertem, riem. Aí o jovem sai da segunda casa, vai bater na porta da casa seguinte, que também o recebe com a mesma alegria, com a mesma diversão. E assim o jovem bate na porta de casa, em 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 casa. E todo mundo o recebe. Todo mundo o convida para entrar. E aquela velha intrigada chama e pergunta, quem é você? Que todo mundo te recebe assim com tanta alegria? E ele diz, eu sou o conto, todo mundo quer me ouvir. E a senhora, quem é que ninguém lhe quer? E ela diz, eu sou a verdade, ninguém quer me conhecer. Então, compadecido daquela velha mulher, o conto diz, então, vem cá, vem comigo, vamos junto levar risadas e diversão. Então, veja, a definição do personagem nessas histórias, o personagem tá triste, o personagem foi rejeitado, ninguém a quis, não existe essas coisas, não tem essas frases na história, o personagem é livre, só que quem já sentiu a dor da rejeição vai se identificar profundamente com ela. Então, é disso que eu tô falando. O mais interessante é a gente perceber que não são as pessoas que nos abandonam. Isso aconteceu, nós sentimos essa emoção lá na infância e não necessariamente fomos realmente abandonados. Por exemplo, se você tem irmãos e você um dia estava lá brincando, tua mãe brincando com você, teu irmão chorou e ela saiu correndo, foi acudir o irmão e ficou mais tempo lá com ele, voltou preocupada e não te deu mais atenção, pronto. Isso pode ser o suficiente para você significar aquela ação da sua mãe como ela me abandona, ela me abandonou. Aí pronto. Então, percebem? É a significação que nós damos. Não necessariamente é realmente um ato de abandono. Porque é como nós enxergamos aquela situação.
Tem crianças, por exemplo, que foram realmente abandonadas pelo pai e pela mãe e não se sentem abandonadas, porque não significaram aquele afastamento como abandono. Então é isso que a gente precisa entender, não há culpados, é como nós significamos. A partir daí, várias outras experiências, nós vamos trazendo essa dor existencial, essa dor do abandono ou da rejeição. E aí nós vamos, sempre que vivenciamos uma experiência no qual sentimos essa dor existencial, nós vamos ficando agarrado nela, trazendo aquela dor para agora, para o aqui e para o agora. E nós nunca exprimimos, porque nós nunca olhamos para ela de fato, porque dói muito. Então, o conto nos ajuda a olhar para ela e dizer: aqui eu posso sentir, aqui eu posso ser, aqui eu posso existir. Porque nós vamos esmagando. Porque, de fato, quem nos abandona, quem nos rejeita, quem nos humilha, somos nós mesmos. A partir do momento que significamos uma ação como abandono, a partir de uma certa idade, somos nós mesmos que vamos nos abandonando, porque vamos desconectando daquela dor, porque nós não queremos sentir mais ela. Então vamos deixando ela cada vez mais, não quero mais sentir, não quero mais sentir. Então nós vamos nos abandonando, nos rejeitando, nos traindo. Então não é mais o outro, somos nós. Então a mulher que larga do marido e fica, ele me traiu, ele me traiu, ele me traiu durante anos. É ela que se abandonou, é ela que se largou. Quando ela sai desse estado de vitimismo, ela consegue olhar para aquilo e ver onde que foi que ela se abandonou. E aí, não sei se vocês já viveram isso ou conhece alguém que já viveu isso, ao ponto dela virar e falar assim, nossa, tem razão dele ter me largado. Tem razão dele ter me traído. Eu também teria me traído, eu também teria me abandonado, porque você já se abandonou, já se rejeitou, já se humilhou. E as situações que hoje vivenciamos só vêm nos mostrar o como a gente ainda continua nos abandonando, nos rejeitando, nos traindo. Sábado, quando eu entrei nessa crise com meu marido, que eu falei, você não me ajuda em nada, você não consegue fazer nada, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que mandar link para grupo, eu tenho que mandar link para 3 grupos, eu fui falando as coisas que eu tinha que fazer. Cara, assim, ele não tem que fazer isso, entendeu? Na hora, eu fui me abandonando. E aí, quando ele virou para mim, ele falou assim, aí depois a gente riu muito disso, gente, porque ele virou para mim na hora e ele respondeu da seguinte forma para mim, uai, da próxima vez casa com um técnico de computador. Porque eu estava falando para ele que ele não conseguia fazer nada na internet, né? Não conseguia montar uma transmissão e botar ao vivo no Instagram, essas coisas todas. Aí ele falou, da próxima vez, casa com técnico de computador. Na hora eu falei, eu vou casar mesmo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas era eu que estava me abandonando. Quando a gente silenciou, eu entrei ao vivo, eu desapeguei disso, terminou a live, eu desci, eu falei assim, amor, faz um café para nós. Acho que eu até falei na live, agora eu vou namorar, meu amor. Aí a gente desceu, tomou um café, a gente sentou, eu falei, gente, que briga que foi aquela? Aí eu comecei a rir e a falar do técnico do computador, mas a gente riu tanto dessa história de caçar com o técnico de computador. Ele não dá conta mesmo, né, gente? Ele fala que ele é anta-cibernética, então, se ele se denomina desse jeito, você já imagina, né? Beleza? Então tá, meus amores. Beijo grande. Se ficou alguma dúvida, o que eu vou pedir? Para vocês deixarem nos comentários para mim. E aí, compartilha essa live para os seus colegas, para os seus conhecidos, para as pessoas que você acha que esse assunto vai ser bom, a pessoa pode se beneficiar. Então, por favor, façam isso. E pode deixar seus comentários aqui que eu leio todos. Leio, respondo. Se tiver dúvida, pode deixar. Então, um beijo grande para vocês. E podcast, gente! Tem novo conto lá no podcast. Chegou hoje, novinho em folha. Quem ainda não está seguindo, vai lá, podcast Contos que Movimentam. Lá no Spotify, já segue. E nós temos 3 histórias lá já. Tá bom? Beijo!